Sim! Sejam bem-vindos, roedores da sétima arte. Este é o RatosCast, podcast oficial dos Ratos de Cinema. E essa é a nossa quinta temporada. Eu sou Marcelo Cipreste e aqui comigo, ele não tem medo da cara de susto da Toni Collette, Renato Marcel. Essa é a minha abertura hoje. Muito boa. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o nosso cast, você pode encontrar episódios antigos do nosso cast no nosso site ratosdecinema.com. Não deixe de seguir o Ratos também no Facebook, no YouTube e no Instagram. E você pode enviar mensagem pra gente em todas essas plataformas e também pelos nossos dois e-mails, que são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nós também estamos no Twitter, no @ratos_cast. E também você pode escutar a gente pelo iTunes e pelo Castbox. Se você, por acaso, quiser colaborar com esse podcast, se você escutar a primeira vez e gostar, por favor, não deixe de colaborar com a gente com o que o seu coração mandar. É só acessar nosso site, você vai lá no íconezinho do PayPal, em qualquer crítica, em qualquer publicação, pode ser nesta desse cast, por exemplo, e você pode doar qualquer graninha, pode ser até a passagem do ônibus, que já ajuda a gente. Se você não tiver PayPal, você manda um e-mail pra gente, a gente explica como você pode fazer uma doação de qualquer forma também. Os e-mails, repetindo, são ratoscast@gmail.com e contato@ratosdecinema.com. Nosso tema de hoje será o filme Hereditário, Hereditary, no original. Como é que é? Repete pra mim, por favor. Hereditary. Coisa linda isso, cara. Do diretor... Acho que tem uma coisa suja na garganta. Parece o Batman do Christian Bale falando. Do diretor Ari Aster, com Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Millie Shapiro e Ann Dowd. Na sinopse oficial, após a morte da reclusa avó, a família Graham começa a desvendar algumas coisas. Mesmo após a partida da matriarca, ela permanece como se fosse uma sombra sobre a família, especialmente sobre a solitária neta adolescente Charlie, por quem ela sempre teve uma estranha fascinação. Se você não conhece a dinâmica do nosso podcast, nós vamos ter duas partes. Uma parte sem spoilers, que vai ser bem rapidinha, tá? Porque esse é um filme de terror, cheio de surpresas, cheio de reviravoltas, então a gente não vai ter como falar muito, mas podemos falar o suficiente para você que não viu o filme ainda poder vê-lo. E se você viu o filme, espere pela parte com spoilers, porque aí sim nós vamos dissecar vários desses segredos desse filme maravilhoso em detalhes. Renatão Maciel, vou começar um pouco diferente dessa vez. Geralmente eu pergunto qual era a expectativa que você tinha pelo filme, como é que você descobriu o filme e tal. Eu imagino que você tenha se surpreendido um pouco com esse filme, tenha acompanhado as críticas, então eu vou pular um pouco essa parte e eu vou direto na seguinte pergunta pra você, pra gente abrir. Pra uma pessoa que conhece muito pouco desse filme, talvez só a sinopse que eu falei, talvez tenha visto o trailer, ou não viu nada, enfim. Ouviu o trailer, né? Viu o nome Hereditário e falou, por que eles estão falando desse filme? Como a gente falou de alguns filmes desconhecidos, quando a gente falou do Demônio de Neon, quando a gente falou do Sala Verde, muitas pessoas falaram, pô, que filme é esse? Vou escutar esse podcast pra saber o que é. Pra essas pessoas, eu quero falar primeiro com essas pessoas que não viram o filme. Por que você acha que as pessoas deveriam ver esse filme na surpresa, sem saber muito sobre ele? Cara, eu acho que na surpresa esse filme ganha mais. Ao mesmo tempo, se alguém chegasse pra mim e falou, pô, eu vi o trailer do Hereditário, parece ser muito legal e parece ser assustador e tudo mais, eu vou assistir amanhã. Eu vou falar, ok, é tudo isso que você tá achando, assustador e tudo mais, mas não é o filme que você tá pensando que é. Pro bem. Pro bem. Só que é um tipo de aviso que a gente tem que dar pros fãs do gênero. Porque ele é um filme de terror assustador, do jeito que você que gosta de filme de terror tá esperando. Só que ao mesmo tempo ele não é aquele tipo de filme que você tá esperando. Ele não é aquele terror genérico ou aquele terror feijão com arroz que a gente tá acostumado a ver, sabe? Ele é uma outra pegada. Eu até coloquei isso no meu texto Hereditário, que ele tem um tempo pra desenvolver a história e a maneira como ele é filmado. Ele lembra muito pra mim A Bruxa, que é um filme que a gente aqui do podcast gostou muito. Fizemos um podcast sobre ele. Inclusive, mas muitas pessoas do grande público não gostaram do filme. Eu tenho amigos que gostam muito do gênero de terror e não curtiram A Bruxa. E então eu digo que vale a pena assistir, porque ele é um filme de terror fantástico, ele é assustador e com camadas, mas ao mesmo tempo ele não é o filme que você tá esperando, ainda mais se você conhece o Hereditário só pelo trailer. Com certeza. O Renato citou aí que ele escreveu uma crítica no nosso site, uma crítica extraordinária. Aliás, eu até falei pro Renato que uma das coisas que me fez realmente querer ir ver esse filme, buscar ver esse filme, foi exatamente essa crítica. Eu queria fazer muito esse cast com ele, porque ele escreveu essa crítica que me deu vontade de ver o filme. E o Renato falou muitas coisas legais naquela crítica. Como eu falei, a gente vai falar muito brevemente nessa parte sem spoilers. Mas tem uma coisa que você escreveu na crítica que eu queria muito debater com você, na verdade duas. Primeira, você escreveu que esse filme, muito por causa do clima que o diretor cria e muito por causa da trilha, ele lembra um pouco o terror dos anos
anos 70, lembra um pouco Kubrick, você citou O Exorcista. Eu acho que tem elementos de todos esses filmes, tem elementos assim, que vão te fazer lembrar direto, tem palavras e tem movimentos de câmera que lembram muito esses filmes. Mas me lembrou bastante também O Bebê de Rosemary, que é um filme... Também, demais. Também, como você falou, que na época dividiu muito, né? Ah, nossa, que filme assustador, que filme... esse é um exemplo de um filme de terror. E as pessoas que gostavam de filme de terror falam, não é um filme, não é isso tudo. Então, até hoje eu conheço gente que gosta e gente que não gosta. Por que você acha que esse filme evocou esses filmes? O que exatamente trouxe à tona essas lembranças? Assim? Você acha que foi intencional? Eu acho que foi intencional, cara. Se você parar pra ver, a gente tá comentando de 3 dos maiores filmes de terror, sem dúvida, da história, né? Sem dúvida. O Exorcista, o Iluminado e o Bebê de Rosemary. De 3 grandes diretores. Eu colocaria só o Tubarão aí, mas aí é outra pegada, mas pra mim é um dos grandes filmes de terror também. Vendo esses 3, né? Que tem mais a pegada do Hereditário. Ele não só serve como a escola pro Ari Aster, para ele escrever esse filme, a maneira como ele dirige principalmente, mas é uma homenagem, porque são 3 filmes maravilhosos, de 3 diretores maravilhosos. E a grande diferença dele, o grande especial dele, é porque ele tem esse dedo dos grandes diretores. O Iluminado, por exemplo, tem aquela cara do Kubrick, tem um jeito especial do Kubrick, e que faz o filme ser rapidamente reconhecido, o estilo dele ser rapidamente reconhecido. E pra mim é o que chamou muito atenção com o Hereditário. Eu acho que momentos de cada filme, por exemplo, se a gente for entrar na parte com spoilers, eu posso falar um pouco mais do porquê que eu acho que o Bebê de Rosemary tem mais a ver. O Exorcista, toda a vibe do filme lembra o Exorcista. Pra mim, a edição e a trilha, um pouco dos movimentos de câmera, lembram muito o Iluminado. Tem uns cortes muito secos, assim. Os enquadramentos centrais, assim, né? Os enquadramentos centrais, os enquadramentos no rosto, e vai fazendo uma transição pra outra cena. Isso é muito Iluminado. E eu, como sou muito fã do Kubrick e muito fã do Iluminado, foi um plus pra mim, foi um elemento muito especial pra mim. Sem dúvida. De reconhecer dentro do Hereditário. Então, eu acho que isso faz o filme ainda mais legal, mais interessante. Ô, Renatão, e a outra coisa que você falou na sua crítica que eu achei muito interessante, e que é um elemento que nem sempre funciona bem nos filmes de terror, aliás, é uma das coisas que a gente vive criticando nos nossos filmes do mês, são as atuações. Você falou que o elenco era muito inspirado. O elenco desse filme não é muito grande, os papéis com falas, vamos dizer assim. Não tem muita gente, o filme é muito centrado dentro da família Graham. Aqui a gente tem Gabriel Byrne, que é um ícone, né, do cinema, nunca foi uma grande estrela, mas é um ator reconhecido. Sim. Há décadas. Nós temos a Toni Collette, que é um camaleão, já fez todos os gêneros possíveis e imagináveis, então... E você tem fez bem sempre todos bem. Aliás, quando eu vi o trailer desse filme, eu falei, pô, Toni Collette fazendo a mãe de uma família, que ela sempre faz esse tipo de papel, só que em cada filme... O Sexto Sentido é a mesma coisa. Só que em cada filme ela é um papel diferente. Você vê ela no Sexto Sentido, Exatamente. Você vê ela nesse filme, é outra pessoa. Completamente. E, enfim, nós temos os filhos também, nós temos a grande Ann Dowd, como eu falei, que é pra quem viu The Leftovers. Quem tá acompanhando o Handmaid's Tale. Pois é, exatamente. Então, assim, queria que você falasse um pouco quem que você acha que se destacou. Você fez uma declaração muito bonita sobre a Toni Collette. Queria que você explicasse um pouco também sobre o elenco. O que você achou das atuações? Eu achei o elenco fantástico. A Ann Dowd, como você mesmo comentou, de 2 das séries que eu mais tive e tenho carinho na atualidade, que é o Handmaid's Tale, que eu acho que é feito com esmero, e The Leftovers, que é uma joia que as pessoas ainda vão descobrir. Maravilhosa. O elenco jovem, a Millie Shapiro é uma grande descoberta. Eu acho que ela, ainda mais pra essa coisa de terror e tudo mais... Nossa, ela tem a cara, né? Ela tem a cara, ela nasceu pra aquilo ali. Ela nasceu pra aquilo, ela tem um olhar, é fantástico. Pra mim, o Alex Wolff, ele é o que dá mais escorregadas do elenco. Eu acho que tem horas que ele exagera demais, mas ele não compromete. Ele tá até em alta agora em Hollywood, ele tá fazendo muita coisa, ele e o irmão dele, o Nat Wolff, mas ele não compromete tanto. O Gabriel Byrne, pra mim, ele é um dos mais negligenciados nesse filme. Eu acho que muito tem se falado de todo mundo, mas esquece um pouco do Gabriel Byrne. O Gabriel Byrne, ele é basicamente o centro da família, né? Ele é o centrado, ele é aquele que tenta segurar todo mundo, tenta entender o que tá acontecendo e tenta manter um equilíbrio dentro de todos os membros, dentro da situação caótica que eles vão se encontrando. E tem uma cena que ele tá dentro do carro e ele desaba a chorar. E aquilo ali é fantástico, sabe? O que ele faz só naquele momento já vale a atuação dele no filme. É um personagem difícil, mas falando em personagem difícil, o foco acaba sendo a Toni Collette, porque é impossível ela não roubar cada minuto de cena que ela tem. E se a gente fala de personagem difícil, a Anne Graham, que é a personagem dela, é a personagem mais difícil do filme todo.
porque ela pode beirar o exagero, ela pode beirar o caricato, e ela achou um equilíbrio perfeito. Eu até coloco isso na minha crítica, que ela achou o equilíbrio perfeito entre a maluquice da personagem dela com um realismo. Não fica caricato, não fica fora do ponto, ela acerta todos os momentos, e é difícil ver alguém com uma cara de desespero e de maluca tão bom quanto dela. Eu até brinquei isso no início do cast, né, quando eu te apresentei, mas eu acho que realmente a gente... primeiro que eu gosto muito da maneira que o filme apresenta ela. Quem viu o trailer do filme... Se você não viu o trailer do filme, eu recomendo você não ver o trailer do filme, vai ver o filme, tá? Mas se você já viu o trailer do filme, você provavelmente vai lembrar de como ela é apresentada. Logo no início do filme, ela tá falando no enterro da mãe. A maneira que o filme apresenta ela, explicando, na verdade, falando da mãe dela, eu achei muito boa, o movimento de câmera e tal. E, na verdade, ela tá falando um pouco dela também, né? Ela fala, isso eu acho que eu puxei dela, eu acho que... Então, assim, aquilo ali mostra um pouco do amor e do distanciamento que ela tinha da mãe. Enfim, e eu acho que já te apresenta muito bem a questão toda do filme. Mas quanto à atuação dela, ela precisa mudar bastante, né? Alguns pequenos elementos, alguns pequenos detalhes na atuação dela, e eu achei isso genial. Você falou que, na sua crítica, que é talvez uma das grandes atuações da carreira da Toni Collette. Uhum. E eu acho que, pelo simples fato dela carregar esse filme, quer dizer, os outros atores também estão muito bem, e eles são importantes pro filme, felizmente. Nenhum deles é negligenciado. Quer dizer, o Gabriel Byrne, ele precisa ser negligenciado para a história do filme. Ela realmente ela carrega muito bem esse gênero. E eu fico feliz de ver ela depois de tanto tempo, depois de ser sentido, ela tá de volta, né, nesse gênero, mostrando que é uma das rainhas do terror também moderno. Exatamente, muito se fala da atuação dela, e é cedo ainda, né, mas muitos já apontam ela até como uma favorita pro Oscar, então, uma eu acho que indicação. é realmente muito cedo, e o gênero não é um gênero muito, vamos dizer, beneficiado. Mas vale lembrar que o Corra também saiu bem cedo ano passado e recebeu diversas indicações, inclusive para ator, o Daniel Kaluuya. Eu concordo, eu acho que... Eu não tô dizendo que não é possível, eu só acho que é um filme... Esse caso é um filme muito pequeno e ele não teve tanta atenção quanto o Corra, por exemplo. O Corra, ele estreou, ele ficou 2 semanas em primeiro lugar nos Estados Unidos, ele, né, foi um sucesso tremendo. Esse filme, ele tá sendo muito debatido no circuito independente, ele fez um sucesso muito grande em Sundance, né? Mas eu não sei... Na verdade, eu não sei se você lembra, o primeiro burburinho desse filme mesmo, assim, grande, foi quando... Eu acho que foi fora acho que foi nos Estados Unidos. Durante uma exibição daquele filme Pedro Coelho, passaram por engano o trailer do Hereditário na sala, cheia de crianças de família. E foi, tipo, um caos. As crianças ficaram desesperadas. Isso é uma daquelas coisas do cinema, né? Por engano, que deu uma notícia que levantou um burburinho e aí o resto é história. Exatamente. Bom, quanto a isso, eu queria falar um pouco do diretor Ari Aster, mas a gente não tem como falar dele sem falar dos spoilers. Então, eu vou deixar por aqui. Só deixando claro, a minha opinião, filme obrigatório para quem gosta do gênero. Quem realmente gosta do gênero, não é quem gosta de jump scares à toa, aquelas bobeiras que vem todo mês. Quem realmente gosta do gênero, e olha, esse ano a gente não pode falar nada do gênero de terror, porque a gente tem tido bons filmes. A gente teve Um Lugar Silencioso esse ano. Tivemos Aniquilação. A Aniquilação é considerada terror? A Aniquilação tem bastante de terror ali. Ficção científica, terror. Eu acho que o gênero tá bem representado e Hereditário se encaixa ali muito bem. Pra mim é um filme obrigatório. É um filme obrigatório pra você, Renatão? Quem gosta? Sem sombra de dúvidas, cara. Eu acho que não só pra quem gosta do gênero de verdade, como você falou, mas pra quem gosta de cinema, o que o Ari Aster faz ali é muito, muito, muito legal. E já é um cara pra ficar de olho, hein? Sem sombra de dúvidas. Ele tem bastante noção, tanto de trabalhar com os atores, como a gente tá falando aqui, quanto como movimento de câmera, enfim. Conhece esse foi o primeiro longa-metragem dele em Hollywood. Ele vem com uma série de curtas-metragens, mas esse é o primeiro longa dele, né? Só nos resta então ir pros spoilers, né, Renatão? Vamos lá secar um pouco desses mistérios. Então, spoilers para Hereditário, começando a partir de agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Eu realmente não esperava. Eu acho que a ideia do filme é bem isso. Ninguém esperava. Não esperava o que eu iria ver nesse filme. Ninguém esperava, cara. Eu não tinha ideia, necessariamente, que seria sobre... Eu só lembrava do Rafael falando, o cu caiu da bunda.
Pois é. Quando acontece o momento, caralho. Mas aí eu também acho que a coisa toda só fica clara na última meia hora, talvez nos últimos 20 minutos de filme. Eu acho que até menos, cara. Ou menos. O que eu queria começar debatendo com você é o seguinte: uma das coisas que eu mais gostei desse filme é a maneira como esse filme ele apresenta as informações. Que é uma coisa que alguns dos grandes diretores não fazem muito bem. Por exemplo, eu amo, você sabe, quem escuta o nosso podcast sabe que eu amo Christopher Nolan. Mas o Nolan, ele tem um problema muito sério para apresentar informações. Então, geralmente, a maneira dele apresentar informações são aquela maneira bem óbvia. Aquela maneira de contar tudo que vai acontecer. Exato. Vide algumas das cenas mais ridículas do Cavaleiro das Trevas Ressurge, que realmente são risíveis até hoje. Pô, até o Inception, né, cara? Até o Inception, enfim, todos, né? Mas, enfim, nesse filme, o Ari Aster faz muito bem, porque ele sempre encontra uma maneira, e nunca é uma maneira repetitiva, do personagem revelar alguma coisa. Então, por exemplo, uma das coisas que são importantes pro filme é o relacionamento que ela tinha com a mãe. A mãe, obviamente, a gente, quando vê a primeira vez, já tá morta, então a gente... Como é que a gente vai fazer isso? Tem duas maneiras do cinema fazer isso. Ou alguém senta e conta, que é a maneira mais chata do mundo, ou você mostra o flashback. Você mostra através da ação. O flashback tá muito batido, né? Eu acho que usar o flashback nesse filme não faria muito sentido. A maneira que ele vai pra maneira mais chata, então, o jeito que ele procura, então, fazer isso da maneira mais chata... A solução que ele encontra, A solução que ele encontra é através de um grupo de apoio. De um grupo de apoio. Só que aí ela precisa revelar, em outro momento do filme, ela precisa revelar um outro ponto que é importante pra trama também, que é a relação dela que ela com o tentou matar o filho. E ela revelar também que ela é sonâmbula, que isso é importante no filme. Você acaba, a partir do momento que ela revela isso, você começa a questionar algumas coisas que você já viu no filme. Sim. Então, ele não repete, ele faz ela indo pra reunião, parece que vai acontecer a mesma coisa, que ele vai, né, que ele vai ter a mesma cena, e não. Entra um outro personagem, quer dizer, um personagem que entra, e é um personagem importante, o personagem da Endowed, e aí você tem uma outra cena, que é já na casa da Endowed, e ela revelando isso. E eu poderia falar de outras cenas também, mas tem a cena da mesa, tem a cena, né, a cena do jantar, enfim. Então eu acho que a maneira que ele conduziu essa trama, apesar de algumas cenas serem mais longas do que as outras, o que não me incomodou, eu acho que isso foi um dos pontos mais interessantes do filme. Eu queria que você falasse, assim, o que você achou dessa parte, se você tem outros momentos que te interessaram dentro dessa trama também, que revelou só lá no final, quer dizer, que ele conseguiu guardar bem os segredos pra revelar só lá no final o grande segredo do filme. O que mais te chamou a atenção nessa condução dele? O que mais me chamou a atenção é exatamente o tempo que ele permite a história pra ir construindo ela. Ele não corre com as cenas de susto, ele não corre com o terror, ele dá tempo pra você entender aquela família, entender aquela situação e se familiarizar e até se importar com aqueles personagens. Porque o que acontece, mais do que contar uma história com elementos sobrenaturais, com sustos, com terror, com possessão, enfim, por mais que contar tudo aquilo ali, ele tá contando a história de uma família que tá tentando recolher os pedaços em frangalhos das relações deles. E isso você vê que não é de agora, não é da mãe, pai, filho e filha. É desde antes, é desde a avó, desde o irmão da mãe, que no momento que ela vai no grupo de apoio, ela conta da relação da mãe do pai dela, do irmão dela, e você vê muito disso dali refletido no final do filme. Você vê que o que tá acontecendo no final do filme não era a primeira vez que tentaram fazer, entendeu? Você entende coisas depois, coisas que ele foi soltando lá, informações que, como você disse, ele foi muito bem aplicando no decorrer do filme pro público ir montando a história. Ao mesmo tempo que vai montando a história, o que eu acho que é o mais legal desse filme, é que ele é um filme completamente inesperado. Você nunca sabe o que vai acontecer na próxima cena. O personagem que você tá acompanhando, que você acha que vai ser o personagem condutor de toda a história, o personagem, sabe, que é ali que tem um mistério. Não é aquele personagem. É outro, mas também não é o outro. É a relação dele com outra pessoa. Mas apresentando um personagem, quer dizer, focando em um personagem, você tá apresentando o outro, que também vai ser importante. Sem dúvida. Né? Focando na jornada da mãe, você apresenta a personagem da Anne Down, que tem uma ligação com toda a história, com todo o núcleo, com todo por trás daquela família. Então, nada ali é jogado. É tudo feito com muito tempo, a construção toda com tempo, porque a partir do momento que você se importa com aquelas pessoas, que você se importa com aquela relação, você entende a relação daquela família, você entende a construção deles, do passado deles, para você entender o que é hereditário ali dentro,
dentro, você entende o filme e o filme funciona pra você. Lógico que você vê uma mulher pendurada na parede, no escuro, e engatilhando igual um demônio, é assustador? É assustador. Mas você vê aquela cena dela confrontando o moleque, e o moleque deitado, acordando, e ela indo falar com ele, e ela fala tudo que ela pensa dele. Aquilo ali eu acho muito mais agressivo e muito mais assustador do que qualquer outra coisa que o filme mostrou. E eu acho que essa é a grande graça desse filme. Porque eu não acho ele um filme terrorzão. Tem momentos dele que são assustadores. Mas o que eu acho que assusta mais nele é o quão gráfico e o quão chocante ele consegue ser, em especial tratando das relações humanas. Entendeu? Relações humanas conseguem ser muito mais assustadoras que a relação do homem com o sobrenatural, por exemplo. Essa você diria que é uma das suas cenas favoritas? A cena da mesa? Do jantar? Não, a cena do quarto. A cena do quarto onde ela fala, eu nunca quis ter você como filho. E essa é uma das pra minhas, mim, aquela ali é uma das minhas favoritas. E vai terminando com... Aí, na hora eu até achei que eles estavam, tipo, babando, né? Mas não era o querosene, que a cena foi construindo. Quando a gente viu, eles estavam banhados de querosene. Sim. E quando corta, tem um momento que ela não tá, e aí corta pra ele, corta pra ela tá. Né? Corta pra ele tá, muito corta rápido. pra ela tá. É muito rápido. Muito rápido. E é uma cena importante pros dois personagens e pra relação dos dois. Tem alguma outra cena que você queria destacar nesse filme, que você achou, assim, marcante, impressionante? Ah, cara, não tem como não falar da cena do carro. A cena do carro é absurda, né? A cena do carro é absurda. Toda aquela cena é absurda, cara. A cena do carro é pra mim o que assim, mais ou menos meia hora de filme. Tudo que a gente falou até agora nesse cast, quer dizer, a sinopse que a gente leu e tal, tudo muda depois da cena do carro, né? Sim. Tudo que você viu no trailer, você acha que sabe sobre o que esse filme é. Eu vou te falar que depois da cena do carro, eu pensei assim, eu já entendi, esse filme é sobre a perda. Esse filme é sobre a perda, ela perdeu a mãe, ela não sabia lidar, porque ela tá afastada da mãe. Aí ela perdeu a filha, e aí ela sentiu. A filha ela sentiu, a mãe não. Então ela, né, você tem aquela cena maravilhosa, que é uma das minhas favoritas, até por isso que eu queria falar aqui, que é a cena que ela fala, eu quero morrer, é muita dor, para essa dor e tal. Foda. Essa cena é maravilhosa. E a maneira como vai fazendo a transição daquilo ali pro velório. Sim. Parece que vai seguindo a câmera, né? Vai baixando. Sim. Aí tá em um outro ambiente. Nossa, aquilo é muito maneiro. E é meio feita no fade, é meio feita, sabe, em movimento, uma coisa bem sutil. Sim. Você nunca tá perto, né? Você nunca tá do lado dela. E é tudo muito simétrico o quadro, porque a disposição de personagens e de cenário numa cena, na hora que entra o outro, Sim. Parece que tá na sequência, é a mesma coisa. Agora, essa cena, aliás, ela conta muito sobre os personagens, né? Como ela tá recebendo aquela informação e como o personagem do marido, que é um cara pacífico, é um cara, né? Ele tenta manter aquela família junto, ele tenta manter aquele controle, como ele reage àquela ação também, né? Você vê que no momento que ele perde a cabeça no filme é quando ela tá construindo a miniatura do acidente. Uhum. Que é a primeira vez que você vê ele dando uma surtada. Mas ele tá muito mais preocupado com o filho que tem que fazer uma prova, ele tá preocupado em manter ela trabalhando, ele pergunta pra ela, você vai conseguir entregar no prazo, você já ligou, você já avisou. Então ele ainda tá tentando. É aquela coisa, né? Cada um lida com a dor de uma maneira. E a maneira dele é tentar focar na família e, sabe, não perder mais ninguém. É aí que eu queria chegar, porque aí eu falei, eu já matei esse filme, eu entendi. Ele é sobre isso, né? Ela perdeu 2 pessoas e uma ela não sabia. E durante uma parte do filme, o filme realmente é sobre isso. Né? Aí o filme desconstrói de novo. Então, mas aí é que eu achei genial, Renato. Porque depois de 1 hora de filme, eu falei, então, é isso. Tinha algumas pessoas nos Estados Unidos dizendo, não é um filme de terror, é um filme, é um drama, eu não sei o que. É um drama que passa por alguns elementos. Aí eu falei, não, agora eu entendi. É uma belíssima ideia, tal, não sei o que. Só que aí que tá o genial. O Ari Aster, ele colocou os elementos de terror ali, naquele drama, naquela maneira de lidar com a dor, né? Que todo mundo já passou por isso. Só que você não tá vendo. Na verdade, ele tá te tirando do caminho, mas ele tá te apresentando todos os elementos que vão construir o terceiro ato. Mas sabia que eu li uma entrevista... Aliás, eu li não, né? Eu vi... Foi em vídeo. Eu vi uma entrevista do Ari Aster que ele falou que não tem metáforas nenhuma nesse filme. Não tem metáfora pra nada. Não, sem dúvida. Ele é um puro filme de terror e de possessão. Tá tudo ali. Não tem... existem as camadas, mas não tem nada por trás. Ele é um simples filme de terror. Ele não tem... direto e não é metáforas pra não, perda e superação. Não, porque eu também pensei nisso. Mas ele não é.
E o que eu acho que é mais legal do filme é isso, porque você com meia hora de filme a gente achava que ia ser uma coisa. Aí rolou a cena do carro, mudou. Aí até a segunda vez que ela vai no grupo de apoio, você acha uma coisa. Aí ela conhece a Anne Down, aí rola a cena dela indo na casa e ela mostrando o contato, né, que ela fez com... Isso. Ali muda de novo o filme. Ali muda o filme de novo. Ali o filme já muda pela segunda vez, entendeu? E até os últimos 10 minutos do filme, você pensa uma coisa, você fala, não, é isso. Não, eu já comecei a viajar, não, ela criou a personagem da Anne Down. Eu cheguei a pensar nisso, falei, não, aquilo ali é fruto da cabeça também, dela. Ela tá imaginando. Ela tá imaginando aquela porra, aquilo ali é ela que tá fazendo tudo, é ela que pegou a parada. Aí rola um negócio, tipo, eu até comentei isso com a Dani dentro do cinema, falei, pra mim ela inventou essa porra toda. Aí a Anne Down chega, grita o moleque no meio da rua, liberte, não sei o que. Eu falei, não, eu acho que eu errei. O filme, tipo assim, ele te desafia o tempo inteiro, cara, e da melhor forma possível. E como a cena do carro que a gente tava falando, eu não acho nem o mais assustador dela o momento em si, da menina sendo decepada, que já é chocante para um caralho. É a reação do moleque. A reação do moleque é longo, porque tem que ser longo. Porque o tempo inteiro, e isso que eu acho maneiro desse filme, que você se coloca o tempo inteiro no lugar dos personagens. Eu acho que isso só acontece porque é tudo muito bem desenvolvido pro público. Dá o tempo da gente se interessar por aquelas pessoas. Imagina, e a atuação dele pra mim ali foi maravilhosa. É por isso que eu defendo ele no filme, por mais que eu acho que tem um momento que ele dá um exagero, ali foi maravilhoso pra mim, cara. O desespero dele, o pânico no olhar dele, a lágrima caindo. Eu acho que até a maneira dele atuar ali justifica um pouco a maneira dele atuar no final do filme, onde eu, por exemplo, já estaria olhando pra tudo que é lado. Quando ele vai lá pra cima, né, no sótão, ele evita olhar pro lado, ele evita olhar pra cima, ele evita você, né, até pra fazer o suspense. Mas você entende, às vezes, que ele não quer olhar. Ele esse é o tipo do cara que não quer olhar. Até porque, cara, depois daquilo ali, o personagem dele também muda completamente. Bastante, tem uma cena que ele tá embaixo de uns bancos, assim, com os amigos fumando maconha, e ele começa a ter uma crise de pânico. Ele começa a chorar e fala pro cara, segura minha mão. Aquilo ali, o cara tá tendo um estresse pós-traumático. E é o que reflete no personagem dele o resto do filme. Entendeu? O impacto que aquele momento do carro tem em todos os membros da família é visível. A cena que ele chega em casa... Queria lembrar também de uma cena, já que a gente tá falando das cenas favoritas, a cena que ele chega em casa, logo depois do acidente, né? Ele chega em casa e você acha que ele vai pro quarto dos pais, vai contar vai contar isso. E ele deita e a câmera fica nele, passa o tempo, né? E você vê que ele tá acordado de manhã, e você escuta só os pais conversando e tal. Ela falando que vai no mercado. É a primeira vez. Aliás, essa sequência inteira, do acidente até... Até ali é maravilhoso. Até depois do enterro e tal. O enterro é logo depois. Então, toda essa edição, todo o som, todo o trabalho, o enquadramento, genial. Acho que essa parte foi uma das minhas favoritas do filme. E ali o filme me comprou. Ali foi onde o meu cinema realmente tava em silêncio, assim. Tinha comprado a plateia. Agora, você falou do Ari Aster, das entrevistas que ele deu uma entrevista pro Fandango, pro site Fandango americano. Ele disse o seguinte, eu quis fazer um filme sobre um longo ritual de possessão, mas contado pela perspectiva do cordeiro sacrificado. Faz sentido. As pessoas não sabem o que está acontecendo, mas ela está acontecendo. E está acontecendo muito antes do filme começar. Isso, na verdade, eu já, antes de ler essa entrevista, né, depois de ver o filme e tal, eu criei uma teoria na minha cabeça. Quando você começa a reparar nos diálogos, né, dos elementos que a gente estava falando no filme, tem algumas coisas que ficaram comigo ao longo do filme. E depois eu fiquei questionando isso depois que o filme acabou. Por exemplo, quando eu tive a Charlie, que é a filha, a minha mãe tomou ela de mim. Aí a Charlie, em determinado momento no filme, ela fala, mas a minha avó, ela queria que eu fosse um menino, porque o demônio tinha preferência por um corpo hospedeiro masculino. Mas eles estavam fazendo toda a parte do culto para a garota. Eu acho que ficou bem claro, até porque a garota fazia esse som com a boca e ela tinha as visões, né? Ela estava sendo envolvida por aquele negócio. Só que não se completou. Quando o garoto fica no final do filme possuído, ele também faz a mesma coisa, ele faz o mesmo som. Então, na minha cabeça, eu não sei se foi isso que todo mundo entendeu, mas a avó tava querendo o corpo da Charlie a princípio. Quando no final a Anne Dowd fala, o primeiro corpo não vingou, ou algo nesse sentido, né? Não deu certo. Eu vi muita gente falando que, não, o acidente foi provocado pelo culto. Eu já não entendi assim, eu acho que foi um acidente. De alguma forma houve alguma rejeição e aí isso não ficou muito claro ainda, mas houve um acidente e o corpo morreu. E aí o culto teve que partir pro outro lado, que foi o quê? Qual é a alternativa? É o Peter.
que é o filho, né? Mas eu ainda acho que a coisa começou muito antes. Muito antes. Quando ela contou a história toda da família dela... Exato, a coisa começou com o irmão. Ali tem muita coisa. O irmão e o pai. Os dois se mataram. Os dois se mataram. Os dois eram pra ser aquelas cabeças decapitadas ali da frente, entendeu? E ela seria a beneficiada, né? Porque quem criar o hospedeiro será milionária, será rica. Eu acho muito interessante que se você for pensar onde é que isso começou, quer dizer, não foi a Ann Dowd que catequizou, vamos dizer assim, a personagem da avó. Foi a avó que criou aquele culto inteiro. Exatamente. Aí, não, a avó aí que explica pra mim a coisa do hereditário. Exato. Isso é aí que deixa o título do filme claro. Agora, o que você comentou eu também já li essa questão do talvez seja o culto que tenha criado o acidente e tudo mais, mas não faz sentido, porque como eles saíram da festa, né, rolou aquela situação toda por causa do bolo com amendoim que ela comeu na festa. Então, quem ia esperar? Como é que o pessoal do culto ia armar que ela ia na festa, ia armar o bolo de amendoim, entendeu? Eu acho até possível, mas eu vi muita gente falando, defendendo essa teoria por essa questão, né? Alguém plantou o bolo, também pela questão de ter uma carcaça, um cachorro morto, enfim, alguma coisa morta na estrada. Então eles plantaram aquilo mas o filme se deu o trabalho de colocar as pessoas que estavam no velório são as pessoas que apareceram peladas no final, na hora que o culto estava na casa. São as pessoas que apareceram na foto. Então, se tivesse alguém do culto na festa para poder manipular de alguma forma isso, do jeito que o filme foi feito Exato. Do jeito que o filme foi feito com tanto esmero, com tanto trabalho desses detalhes, eles colocariam alguém lá. Ô Renato, fora que pra mim não faz sentido, porque se você quer provocar um acidente, você não sabe quem que vai sobreviver desse acidente. Você não sabe se a garota vai botar a cabeça pra fora, você não sabe se o carro vai capotar e vai morrer os dois, entendeu? Então, eu acho que são muitos elementos que... Você lida muito com o e se pra criar uma situação dessa. E a questão do acaso é muito interessante nesse filme. Você perdeu um receptáculo, um corpo, a gente procura outro. E eu acho que o filme é muito sobre isso. Se é uma possessão de longo termo, assim como o diretor estava falando, você tem que adaptar. Se não é esse, vai ser outro. Se não é esse... Então, isso é que eu acho interessante também do filme. Não, e é muito interessante também o porquê que o Peter não foi o escolhido desde o início. Porque ela tentou se livrar dele várias vezes, né? Ela tentou fazer mal ao corpo dele, tentou matar ele várias vezes. Então, isso fez dele um hospedeiro não próprio pro ritual, eu acho. Então, por isso que ela insistiu tanto que a mãe tivesse a Charlie e que ela fosse a pessoa que fosse cuidar da Charlie, ela que fosse alimentar a Charlie. Então, realmente, o nascimento da menina, o nascimento daquele bebê que acabou sendo uma menina, que pra eles foi prejudicial, mas enfim, era a preparação, cara. A menina nasceu com esse propósito. Ela foi gerada com esse propósito. No final, o culto tem todo o sucesso que eles queriam ter, né? O final bem Bebê de Rosemary. O final, aí a gente já pode falar, é bem Bebê de Rosemary. Ela finalmente cede, né, aos comandos do culto e arranca a própria cabeça. Numa cena foda também, né? Chocante. Absolutamente. Porque no início você não entende o que tá acontecendo, né? Você escuta o barulho, você não consegue ver direito e de repente você consegue ver. Porque ela tava lá embaixo, né? Ela tava lá embaixo numa cena também absurda dela batendo a cabeça na porta. Ela no teto, né? Na portinha que dá pro sótão, batendo a cabeça enlouquecida. Ali você já vê que ela tá sob o controle da coisa toda. Total. O rei Paimon, que é o 8º demônio do inferno, finalmente encarna no garoto, que parece um pouco confuso. Eu achei interessante porque em determinado momento ela chama de Charlie, ela chama o nome da garota, mas pra mim isso também fez sentido. Mas aí que tá a grande questão da parada, né? Que é quando ele pula do sótão, a questão da luz que cerca ele e a luz para no centro dele, né? Porque pra mim ali é a única coisa que não fica completamente claro. Ele morreu ali e aquela luz seria a Charlie, por exemplo. Eu entendi isso, que aquela luz era a Charlie. Tomando o controle do corpo. Ele só desmaiou e tomou o controle do corpo. Não, o que eu entendi é que ele se matou. Ele morreu ali. Só que vamos dizer, a alma, né, a aura da Charlie, que já estava... Que ela já estava quase completa pra virar o Paimon. Então ela... A Charlie é que seria a alma, a aura destinada àquilo ali. Já tinha sido pronta. A vida toda dela ela foi guiada pra aquele caminho. Por isso que ela era uma criança bastante estranha. Quando ele morre, ela assume o corpo. Aí você vê ela voltando a fazer o barulho, né? Voltando a ser bastante infantil. A atuação dele ser bastante infantil. Eles conseguem completar o ritual lá,
que é em cima da Charlie. Nesse final a gente tem finalmente aí o sucesso do culto, eles finalmente conseguiram o que eles queriam. Quando o filme terminou, acabou, pá, acendeu a luz. Qual foi a sua reação? Porque a gente teve reações engraçadas, né? Do Maguinho. O Maguinho falou que não conseguia nem falar, tava surtado no cinema e tal. Ele vai falar um pouco mais até no podcast dos filmes do mês sobre isso. Mas eu queria saber um pouco da sua reação. Como é que você saiu do cinema? Como é que você lidou com essa ideia toda, esse conceito? E falou, pô, finalmente entendi o filme. Cara, a primeira coisa que eu falei foi, eu virei pra Dani e falei, você sabe quem é o Paimon? Você conhece ele? Por causa a Dani foi criada em igreja e tudo mais, então ela tem conhecimento dessas coisas, ela conhece alguns. Então, tipo, quando a gente saiu da bruxa, a gente ficou um tempão falando sobre os demônios ali, Invocação do Mal, o Vala, que é a mesma coisa. E a primeira coisa que eu falei, cara, você conhece o Paimon? Porque eu queria saber mais. Eu falei, você sabe? O que você pode me falar? E ela não sabia. Ela achou até que era uma coisa inventada pro filme, mas não é. Existe mesmo. E a gente só ficou muito chocado com o que a gente tinha visto. Eu fiquei assim, muito chocado, entendeu? A gente ficou meio que conversando sobre esse final, sabe? Sobre a conclusão. É o que eu falei, eu não acho que ele é um filme que assusta. Eu acho que ele choca muito. Ele tem uns bagulhos que são muito gráficos. O mais assustador mesmo do filme são os últimos 10 minutos. O resto, ele é só muito... Ele é muito creepy, sabe? Ele vai te deixando nervoso, ele toca nos nossos nervos. E foi isso que eu senti com o filme, eu me senti incomodado. Eu fiquei surpreso, sinceramente, assim, quando acendeu a luz, que tinha muita gente em volta de mim, assim como teve na Bruxa, assim como teve também um pouco no Lugar Silencioso. Muita gente, que merda, putz, que bosta, que eu vim ver isso e tal. Eu entendo, porque eu acho que as pessoas, elas gostam dos finais mastigados. Elas gostam daquilo muito bem explicadinho, elas gostam que tudo faz sentido. E hoje, você ir pra um filme de terror e parar pra pensar, às vezes incomoda. É algo muito de outro planeta, né? O que é ruim, porque a gente tá desacostumando as pessoas que vão ao cinema. Pra qualquer filme, não só terror, mas qualquer filme. Mas sabe o pior? Se essa galera vai num filme de terror que é jumpscare toda hora, a pessoa vai sair falando, pô, que filme merda. Não me assustou em nada, tava até rindo do filme. O que eles querem, sabe? Assim como, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver o Exorcista no cinema, vi o Iluminado no cinema, obviamente nesses festivais, enfim. E é incrível, porque você sempre vê com fãs, gente que ama o filme, e com pessoas que nunca viram e saem falando assim, pô, mas é isso, o Iluminado? E, sabe, eu realmente não entendo, porque parece que a gente vê outro filme. Como esse podcast não é endereçado a essas pessoas, eu queria, Renatão, que você fizesse a sua conclusão final, né, do filme e da sua nota também. Nós gostamos bastante do filme, né, e eu acho que vale a gente ficar com essa impressão, esse choque final que o filme teve, que é um filme que vai valer muito a pena ver de novo. Então, cara, a minha conclusão é que, como amante de cinema e de filmes de terror, eu acho que a gente tem um bom motivo pra ficar feliz com o que tá acontecendo dentro do gênero, por causa de filmes como o Invocação do Mal, como a Bruxa, o próprio Babadook, que eu usei como referência também dentro da minha crítica. São filmes novos, filmes interessantes, filmes que a gente pode considerar filmes de arte dentro do cinema de terror. Eu acho que isso renova o gênero em qualidade e nas histórias, né? A gente não cai naqueles padrões de história que a gente já conhece várias vezes. E eu acho que o Ari Aster, ele entrega tudo isso com muita qualidade no Hereditário. Ele é um filme que deixa você nervoso, ele atinge todos os pontinhos de nervo que a gente tem, e ele assusta, e ele te deixa preocupado, e você fica constantemente ligado naquela tela, entendeu? Você vai acompanhando aquela história devagar, você vai se surpreendendo, nada que o filme apresenta é o que você espera, faz homenagens a grandes filmes de terror do gênero, é simplesmente uma experiência bem única mesmo. Isso sem contar do que a gente falou muito pouco, que era a trilha sonora do filme, todo o design de som do filme é maravilhoso. A trilha sonora do Colin Stetson é, cara, brilhante. Tem a trilha principal que dá ele tem uma coisa, eu não sei se é um saxo ou é um piano que ele bota que dá um nervoso na hora. Essa trilha já tem no trailer, então a galera talvez já possa até reconhecer. E é muito boa, cara. Então a fotografia é maravilhosa também. A fotografia é maravilhosa. O filme inteiro é muito bom. Até porque, não só a fotografia e tudo mais, mas a cenografia do filme, né? A casa é muito boa. Eu até comentei isso. É perfeito para um diretor criativo, entendeu? Um cara criativo e que entende do gênero consegue fazer maravilhas com aquilo ali. E foi o que o Ari Aster fez. Porque se o filme tem um elenco pequeno, ele não tem muitos cenários também, entendeu? Então ele trabalha uma parada muito, muito
muito intimista, muito pequena. É tudo dentro daquela família, dentro daquela casa, algumas cenas na escola. É uma experiência totalmente diferenciada e que ganha a questão de você reassistir, né? Depois que você descobre o filme todo, você vale rever ele com os novos conceitos, novas informações que você tem. Dou 9,5, cara. Eu acho uma experiência única e, se eu não me engano, é a maior nota que eu dei esse ano pra um Olha filme. só, hein? Olha só que legal. Pois é, eu tô impressionado também. Mas olha, muito bem, 9,5, nota do Renatão. Eu queria fazer minha conclusão, mas não ser repetitivo, porque eu acho que você já falou muito bem na sua crítica. Eu convido todos que estão ouvindo a gente a ler a crítica do Renatão. Mesmo se você já tiver visto o filme, se você não viu o filme, não se preocupe, porque a crítica do Renatão, eu até falei pra ele quando ele escreveu, falei, tá completa, tá tudo aqui, né? Eu não vi o filme, mas tá tudo aqui. Felizmente você não contou nada, aliás, pelo contrário, eu reli depois, agora antes do cast, e aí eu vi que você realmente conseguiu guardar todas as surpresas, você não entregou nada, você explicou o que era o filme e não entregou nada. Eu já tive errado sobre alguns diretores de primeiro filme, de filmes que eu amei. Acabou que a carreira daquele diretor não vingou. O Richard Kelly fez o Donnie Darko, e eu me lembrei muito do Donnie Darko vendo esse filme, porque o Donnie Darko ele também abraça um pouco essa questão da família. Sim. Ele é um filme barato, ele é um filme que se passa praticamente em poucos lugares, flerta muito com bizarro e tal. Tem um terceiro ato surpreendente, enfim. Eu achava que qualquer coisa que você der na mão desse diretor vai ser criativo. Eu realmente espero que o Ari Aster seja esse cara. O próximo projeto dele, ele consiga dar esse salto, ele consiga fazer um grande filme, como ele fez com o Hereditário. Que esse não seja o ápice da carreira dele, porque ele parece ser um cara que entende muito, como o Renato estava falando, muito de todas as técnicas, de todas as partes do cinema. Ele entregou uma boa atuação dos atores, ele entregou um bom roteiro, ele entregou uma boa fotografia, uma boa trilha. Me parece um diretor muito pronto para projetos maiores. Tomara que ele faça filmes melhores do que esse, que é um filme que eu vou dar 9. Não vou dar 9,5, porque eu acho que o Renatão merece ficar com a nota mais alta. Mas realmente eu já tinha pensado no 9. Pro gênero de terror, eu acho que é um filme que a gente vai ficar falando durante alguns anos. Assim como a gente veio falando desses filmes que o Renato falou aí. A Bruxa, Invocação do Mal, fora os clássicos que a gente já mencionou. Então nota 9 e 9,5 do Renatão. Excelente filme, excelente pedida, procura no seu cinema. Não tá em todos os cinemas não, mas vale a pena você procurar e dar uma olhadinha se você curte esse gênero. Renatão, queria agradecer muito. Foi uma correria pra gente montar esse cast, né? A gente queria fazer ele rapidinho, mas queria agradecer demais aí você ter visto o filme, você ter escrito a crítica e você ter participado do cast. Não deixa de deixar os seus contatos pros nossos ouvintes assustados que querem ouvir você falar mais um pouco. Pô, imagina, cara, sempre um prazer vir aqui gravar, especialmente de um filme tão legal, né, quanto é o Hereditário. Quando é um filme, assim, realmente diferenciado, eu acho que esse é o maior. A gente tem falado de filme tão ruim, né, cara? Tantos filmes cara. ruins, tá? A gente fala de tanto filme ruim, às vezes, por mais que a gente goste, a gente gosta de falar das franquias e das coisas, mas é tão legal a gente poder falar de um filme, assim, que é tecnicamente especial, é interessante, é novo, ao mesmo tempo que presta homenagem a coisas clássicas. Então, vale a pena a gente fazer uns casts assim, sabe? É sempre bom bater esse papo. Especialmente esse aqui, porque foi totalmente um improviso, né? A gente realmente trocou uma ideia sobre... Você acabou de ver o filme e a gente tá trocando uma ideia sobre o filme. Mas é um prazer, cara. Então, quem quiser me encontrar, eu tô nas redes sociais, Facebook e Instagram, @RenanMaciel com 2 L's no final. E também tô lá no Letterboxd, onde eu coloco todos os filmes que eu vejo, inclusive o Hereditário, tá lá o meu comentário sobre o filme. Quem não teve a oportunidade de ver, dá uma passada lá no site do Ratos pra também ler minha crítica. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Então, mais uma vez, agradeço demais aí a sua presença. Eu sou Marcel Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu Letterboxd também, .com/mcipreste. Minhas críticas não são tão elaboradas quanto a do Renatão, que eu não tenho desse dom todo da escrita como o Renatão, mas você vai acompanhar lá, pelo menos, algumas coisas que eu vejo também e as notas. Aí você vê se você concorda ou não. Ratoscast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e viva Pai Mago. Viva Pai Mago.